Aproveitando a virada de ano, iniciando aí 2026, todo mundo fazendo planos, né? Vou pular 7 ondinhas, vou fazer a lista de desejos, vou aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento, emagrecer. Então é um momento legal para a gente fazer ali, né, um balanço de tudo que vem acontecendo na nossa vida, tudo que a gente pode corrigir, iniciar ali um novo ano. E é sempre um assunto muito pertinente, né? Quanto que, né, a gente precisa ter ali de esforço, de guardar recurso para que a gente tenha um planejamento financeiro, para que a gente consiga lá na frente, né, usufruir de um patrimônio que, pelas nossas contas, é um patrimônio que não vai se esgotar nunca, é um patrimônio que fica ali para a sua independência financeira de verdade. Então, nesse vídeo aqui eu trago, né, algumas simulações para a gente entender quanto eu preciso fazer de esforço num tempo de 5, 10, 15, 20 anos para que eu tenha ali uma independência financeira. Então, eu estou colocando aqui, né, um modelo com 10 mil reais para a gente ter uma ideia, né, de quanto que eu preciso guardar no momento zero para que, basicamente, eu tenha lá na frente esse benefício. Guardar dinheiro é algo... Aliás, voltar um passo atrás. Ganhar dinheiro é algo muito complexo, a gente demanda muito trabalho, muito esforço. Guardar mais ainda. Por quê? Porque a primeira lição que eu aprendi em economia é: os desejos são ilimitados e os recursos são limitados. Então a gente tem muito mais desejos do que necessariamente recursos. Demanda muito esforço, muita abstenção, né? Poxa, às vezes aparece uma viagem para você fazer, aparece a compra de um telefone novo que lançou. Você só vai conseguir ali controlar um impulso se você souber muito bem para que você está fazendo aquilo. Então você nunca vai conseguir se organizar se você está fazendo ali, né, sem um destino muito bem desenhado. A gente gosta de colocar números porque, poxa, se o planejamento financeiro do cliente ele é guardar 2 mil reais por mês e o cliente ele tem essa meta e sabe aonde ele vai chegar com esse objetivo, ele vai ter um esforço muito grande para fazer isso. Ele não vai largar na primeira oportunidade que aparece para ele sair correndo, ele não vai largar. Ele vai se esforçar muito para ficar dentro daquele valor que, né, ele, né, se predispôs a guardar. Então, vindo aqui na nossa tela, a gente tem uma calculadora que a gente utiliza sempre que inicia a consultoria com os nossos clientes, né? Então, primeira linha dessa calculadora é: qual renda me garante independência financeira? Eu estou colocando aqui 10 mil reais. 10 mil reais hoje, 10 mil reais daqui 5 anos, daqui 10 anos, 10 mil reais é o poder de compra. Então, não estou nem falando em dinheiro especificamente, estou falando de poder de compra de 10 mil reais para uma cesta de consumos de hoje. Eu pretendo alcançar essa independência financeira em quanto tempo? Aqui eu estou colocando 120 meses, ou seja, 10 anos. Né? Em 10 anos eu quero chegar a essa independência financeira. Hoje eu não tenho nada investido. Então, supor que você vai começar 2026 com essa meta, com esse propósito novo. Eu não tenho nada investido e eu preciso guardar esse dinheiro para ter ali, né, um patrimônio lá na frente, um planejamento de parar de trabalhar ou só escolher com que você vai trabalhar. Quanto rende o meu investimento ao ano? O Excel aceita, né, as planilhas aceitam qualquer coisa. Então, se você colocar ali uma taxa de retorno muito absurda, o valor que você vai ter que guardar por mês é um valor muito baixo. Então, não se engane, não engane o Excel. Então, essa aqui é algo que a gente sempre faz. Então, a gente sempre chuta baixo. Aqui a gente está colocando uma taxa de rendimento de 13% ao ano, hoje num cenário com uma taxa Selic de 15%. A gente poderia colocar 16%, colocar um pouco mais, mas a gente sabe que no longo prazo é difícil a gente alcançar uma taxa de 15% ao ano. E uma taxa de inflação a gente está sendo até bem pé no chão. A gente está falando que o Banco Central, em momento algum, vai bater ali, né, o centro da meta, que é de 3%. A gente está sempre colocando a meta mais a banda de 1,5%. Então vai ficar 4,5% de taxa de inflação. Então, você vai precisar, para ter, né, daqui 10 anos, 10 mil reais de renda, de poder de compra, 1.517.000. Esse 1.517.000, quando a gente olha aqui, olha, ele vai render ao mês 15.529. Porém, como a gente tem o efeito da inflação ao longo do tempo, lembre que a gente tem uma inflação de 4,5% ao ano, essa inflação, né, vai se corroer o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, esses 15 mil terão o mesmo efeito de compra de 10 mil reais na data de hoje. Então é importante, sempre que a gente fizer ali considerações, projeções, é importante que a gente coloque ali uma taxa de inflação, porque senão, poxa, já pensou que você chega lá na frente, você mira os 10 mil reais. Daqui 10 anos, você chega lá na frente, só que 10 mil reais compram 5 mil reais, né? Então você vê que 10 mil reais já não é o suficiente, você precisa retraçar essa rota. Então aqui, como a gente não tem nenhum valor investido, é necessário aportar 6.485 reais. O legal é que a gente precisa
a gente pode, né, aumentar. Então, se você está começando a sua carreira, começando a sua vida agora de investimento, se você aumentar isso daqui para 20 anos, automaticamente o valor que era R$ 6.500, que poderia ser algo ali, né, muito, muito alto para você naquele momento, abaixa para R$ 2.291. Poxa, né, Diego? Não, tá bom, eu quero continuar com os 10 anos, que é, né, o exercício inicial desse vídeo. Eu não tenho dinheiro aplicado, mas eu tenho um apartamento que eu alugo na praia, eu nunca mais vou nesse apartamento, esse apartamento eu alugo só para pagar o condomínio e o IPTU. Quanto custa esse apartamento? O apartamento custa R$ 500 mil. Eu alugo ele, não me retorna mais nenhum valor e assim, se eu vendesse ele, não tenho nenhum apego sentimental com esse apartamento, se eu vendesse ele, quanto aceleraria esse meu processo? Vamos ver? Então, um apartamento de R$ 500 mil, você fez a venda, a gente está falando aqui de um valor que sai, né, de R$ 6.485 que você precisa aplicar, a gente teve a venda de um apartamento de R$ 500 mil, basicamente, olha, que está dando menos R$ 770, ou seja, o que isso significa? A sua meta está batida para daqui 10 anos. Então, será que às vezes, né, um investimento que você tem, que você acha que é um investimento, ele está jogando a favor do seu portfólio, né? Um apartamento na praia, uma casa de campo que você tem guardado, né? Que você tem lá no seu portfólio, que você não faz, ou até mesmo um segundo apartamento que você tenha na sua cidade, que você aluga lá por 0,5% ao mês, que é basicamente ali é o que rende a poupança sem imposto. Eu costumo brincar aqui, né? Muitos apartamentos que às vezes as pessoas alugam, se me falasse assim, Diego, eu compro apartamento e alugo esse apartamento, eu invisto na poupança, que eu nem classifico como um investimento e é um investimento ruim. Eu ainda prefiro poupança do que o apartamento, porque se o apartamento já chegou ali no seu ápice de valorização, né, ele vai render esse 0,5%, no máximo 0,5% ao mês, só que, poxa, só de imposto de renda ali você vai pagar 27,5%, então praticamente, né, esse 0,5% aí cai praticamente pela metade. Você acaba fazendo ali, né, com que algo que poderia ser, que tem ali um fator muito forte para bater a sua meta, ele te atrase ao longo do tempo. Então quando a gente olha aqui, olha, esse valor de R$ 770, ele seria basicamente ali, você não precisa mais colocar nada, como se você fosse tirar mensalmente R$ 770 esse valor, você bateria a sua meta. O primeiro ponto é aonde eu quero chegar. Quanto tempo eu tenho para chegar nesse valor? Eu tenho algo que eu poderia, que não me gera, né, pelo menos 1% ao mês, eu tenho algo que eu tenho ali já investido, né, mais de um carro na garagem, uma casa de praia, um apartamento na cidade, que eu alugo muito mal. Será que eu tenho algo ali que consiga potencializar esse investimento lá para frente, para que eu consiga ali uma independência financeira? Esse vídeo é provocativo para que você, né, comece 2026 não só pensando em qual ação que a gente vai ter aquele, né, resultado formidável, qual fundo imobiliário a gente vai ter um resultado formidável, vou aplicar em Bitcoin, vou comprar criptoativos. Não, às vezes a resposta, ela tá muito mais fácil. Às vezes algum ativo que você tem que não te gere tanto retorno, e aí eu tô falando de retorno de renda fixa aqui, não tô falando nada muito exuberante, né? Então é olhar para dentro e tentar entender ali o que consegue te contribuir para essa independência financeira de 5, 10, 15, 20 anos. Nós aqui na Ativo Investimentos, a gente está à disposição para ajudá-lo nesse processo, né, para que você desenhe ali, né, um planejamento financeiro para que você atinja ali a sua independência financeira com o menor risco e coloque aí cada vez mais números em seus sonhos. Conte conosco. Grande abraço, até o próximo vídeo.